Ao que tudo indica, o Grêmio tem um novo treinador. Quem acompanha meus vídeos sabe que eu sou muito comedido e não fico lacrando aqui, tipo, temos novo treinador, agora é oficial, 100% certo, e eu só faço isso quando de fato é 100% certo ou quando o indício é muito grande. Eu já me atrevo aqui a falar de Gustavo Quinteiros, porque não é oficial ainda, mas os indícios são muito fortes. O Caixinha já tinha ali, né, tudo meio acertado, segundo muitas fontes, mas ainda assim vamos esperar um pouco, não fiz aqui nenhuma análise sobre a chegada dele, só fiz análise sobre os recuos, a demora, aquela coisa toda, né? Mas agora eu acho que o Quinteiros, pelo que dizem, tá num estágio um pouco diferente. Ele também fez um vídeo já se despedindo do Vélez, o próprio Vélez já anunciou a saída dele, então a coisa parece estar um pouco mais madura e eu já ouvi de algumas fontes que realmente literalmente só falta assinar. Mas não é que ele só falta assinar que para todo mundo, para todos os atletas e técnicos do mundo, o que separa eles do Grêmio é basicamente uma assinatura, né? Se o Haaland assinar com o Grêmio amanhã, é do Grêmio. Então, ele só falta assinar aí. Tem variações de muito perto a muito longe, né? Eu acho que o só falta assinar do Quinteiros parece ser bem protocolar, assim, bem, né, só uma questão de formalidade. Dito tudo isso, falemos então da notícia que ainda não é oficial, mas que já é virtualmente reconhecida como verdadeira. Aí, melhor dizendo, o Quinteiros já é virtualmente o novo técnico do Grêmio, salvo uma reviravolta aí sim muito maior que a do próprio Caixinha, uma reviravolta desesperadora a essa altura do campeonato. Cara, primeiro assim, né, é engraçado que o Grêmio foi de Mourinho a Guardiola, passando por, quem sabe o Lucas Von não treina o Grêmio, mas e o Tite? Não dá Tite, então vamos pegar o auxiliar do Tite, mas quem sabe um rapaz jovem como Carpini, ou quem sabe um rapaz de 80 anos como o Filipão, mas olha só, de repente um estrangeiro da Europa, não, mas pode ser um estrangeiro da América Latina, e por que não um brasileiro, né? Então assim, o Grêmio, pelas notícias que pipocaram, parecia estar desnorteado, né? Atirando para tudo que foi lado, e a muitos gremistas lembrou até e acho que é uma lembrança positiva, em meio ao caos, muitos gremistas lembraram das negativas que a gestão Romildo tomou dos técnicos Doriva e Cristóvão Borges, dois treinadores que foram, nem sei se dá para chamar de fogo de palha, porque era um fogo muito baixo já, e depois não tiveram carreiras. O Doriva, esse parece que voltou até a ser auxiliar e tal, e o Grêmio ia dar uns tiros ali muito comprometedores, provavelmente, e acabou pegando o Roger Machado, que por um período acabou fazendo um baita trabalho no Grêmio. Depois a maionese dele desandou, é verdade, aí chega o Renato, todo mundo já sabe do resto da história, mas por um período ali, sobretudo 2015, o Roger acaba fazendo um bom trabalho no Grêmio, então a gente teve mais sorte que juízo. Todo mundo tá lembrando disso, tá se apegando a isso, porque se der certo, o Quinteiros tem aí um quê de mais sorte que juízo, né? Porque foi como eu brinquei esses dias no Twitter, né? A única coisa coerente nessa busca do Grêmio por técnico é que o Quinteiros foi a quinta opção, né? O brabo ia se achar um Cesteiros, caso não se confirmasse, ou caso não se confirme, na verdade, o Quinteiros no Grêmio. Mas brincadeiras à parte, né? Tá aí o cara, né? Dizem, né, que tá aí o cara, e vamos falar um pouquinho da chegada dele. Não, e só para fechar essa história do Doriva não sei se eu falei aqui, mas eu acho que a semelhança que todo mundo viu é de um Grêmio desnorteado, né, cara? Um Grêmio atirando para tudo que é lado, um Grêmio sem coerência, não sabendo o que quer e meio que perdido, e realmente parece que começaram a se debruçar nisso tarde demais,
né, uma irresponsabilidade nesse sentido, e aí no desespero tu pega a primeira boia, toco de árvore é boia, né? Toco de árvore é boia, e o Grêmio passou muito essa sensação, né? E é uma sensação que a gestão Romildo também passou naquela ocasião, em que foi meio atabalhoada naquela busca por técnico, por isso o Roger Machado acabou sendo mais sorte que juízo. Eu lembro, se eu não me engano, é porque os dois treinaram o Vasco em algum momento, mas se eu não me engano, o Doriva era do Vasco quando o Grêmio tentou, e o Grêmio acho que tomou até uma mijada do Eurico Miranda na época, pela forma como o Grêmio abordou o treinador e não sei o quê. Então assim, foi uma coisa meio estranha na época ali, e muita gente está se lembrando e torcendo, obviamente, para dar mais certo ainda do que Roger Machado naquela ocasião, né? Eu acho que era esse o link assim que as pessoas estavam fazendo, e faz todo o sentido. Mas agora, de fato, indo então à análise, na minha opinião, sobre esse treinador que aos trancos e barrancos chegou, cara, eu acho que assim, fora toda essa incoerência ou estranheza nessa busca do Grêmio por técnico que a gente acompanhou aí pelas notícias, e principalmente fora o timing, né? Porque essa questão do tempo foi o que eu mais martelei na tecla de um erro bizarro do Grêmio nesse planejamento, de começar a ver tudo muito tarde, de se amarrar no Renato até muito tempo, de perder tempo de negociar os jogadores, de planejar o time com esse próprio treinador e de entender muitas coisas, né, do nosso 2025 a partir dessa definição. Então esse timing, cara, já passou o Natal. Eu gravo esse vídeo no dia 26 e o Grêmio ainda não anunciou o técnico, né? Embora esteja alinhado, alinhou-se no próprio Natal ali, né? Então já é depois do Natal, e a gente ou vai anunciar agora nos próximos dias, no finalzinho do ano, ou no comecinho do ano que vem. Não tenho essa informação, não fui atrás de nada, mas é uma mera formalidade a essa altura, né? Só que é tarde, cara, é muito tarde. Repito, o Grêmio sabe que jogará a Série A de 2025 desde o dia 1º de dezembro, desde a vitória contra o São Paulo. O Grêmio ali cravou que é a cobrança mais forte que eu faço, né? Eu acho que dava para se mexer até antes disso, mas beleza, não saber a tua divisão é importante, né? Atrapalha, né? Então, 1º de dezembro o Grêmio já sabia, e nós vamos acabar dezembro sem técnico, né? Então, esse timing, cara, essa incoerência ou essa loucura aí na busca por técnico do Grêmio, atirando para vários lados, isso tudo preocupa em algum nível, mas tirando isso, eu acho um nome interessante. Estou empolgado, deslumbrado e pulei dentro de casa quando soube? Não. Mas eu acho interessante. Eu acho que no fim das contas pode ter sido também a famosa mais sorte que juízo. Talvez seja um cara que deu uma resposta melhor até do que alguns nomes tentados antes dele, né? Claro que ele teve um sucesso em ligas inferiores, né? Num outro tipo de jogo, outra realidade, mas teve sucesso. Por exemplo, o Caixinha, o sucesso dele era relativo. Era fazer um bom trabalho em 2023 com o Bragantino, de topo de tabela, é verdade, mas é um sucesso relativo, né? A gente não sabe ali como é que ele faria em outros contextos, como ele resolveria uma questão dentro de uma final de campeonato. O Quinteiros tem várias finais, inclusive vencidas, né, de torneios nacionais aí, América do Sul afora, né? Treinou 2 seleções, se eu não me engano, Equador e a própria Bolívia, né? Ele é naturalizado, ele jogou na seleção da Bolívia, se eu não me engano era zagueiro, né? Enfim, falando nisso, parece que ele tem uma visão boa defensiva. Eu tava vendo em algum lugar alguém falando que o Vélez campeão, né, o Vélez campeão argentino nas mãos desse mesmo Quinteiros, nessa temporada de agora, sofreu uma média de 0,6 gols. 0,6 gols por jogo, né? O Palmeiras, vice-campeão brasileiro desse ano, e a gente pega o Palmeiras porque é um time que toma pouco gol, sofreu 0,8. O Palmeiras é uma referência positiva, defensivamente falando, assim, e o Vélez foi ainda mais sólido defensivamente, claro que contra outros adversários, outra realidade, mas também com o elenco do Vélez que não era nada demais, então tem todas essas nuances aí por trás desses números, né? Mas eles não dizem tudo, mas dizem alguma coisa, né? Então,
Eu acho sim que é um nome interessante, um cara que vai fazer 60 anos, acho, ano que vem, né? Acho que ele tem 59, ou é 54? Não, 54 eu acho que era o Caixinha, né? Acho que o Gustavo Quinteiros tem 59, se eu não me engano, um cara para técnico ainda relativamente jovem, ainda tem um chão aí pela frente, né? Pode mudar um patamar de tamanho dele ainda, sobretudo agora vindo para o Brasil, para o Grêmio, né? Eu acho que é uma grandeza diferente de tudo que ele já fez na vida. E eu acho que ele sabe disso também, sabia disso quando tomou a decisão de não renovar com o Vélez e partir para esse desafio, né? Um desafio de Sul-Americana. Lá ele tinha Libertadores no Vélez, mas ele sabe que aqui a coisa é um pouco maior. O que eu ia dizer, cara, para não dizer que não falei só de flores, né? Vou falar um pouquinho de espinhos. O único porémzinho, assim, o único porém, né, da vinda dele. Eu falei de alguns poréns aqui nesse vídeo, mas é uns poréns pré-anúncio do nome. É o tempo, é não sei o que lá, incoerência, não sei o que, beleza. Mas o nome em si eu acho interessante, né? O único porém que eu faria ao nome é um cara, que é um cara de pouco estofo. É um cara que não tem um nome grande. Embora tenha uma carreira até vitoriosa em algum nível, né? São ali torneios mais periféricos, não é um cara que tem um peso, um cara que chega aqui com o estofo do próprio Crespo, por exemplo, é um cara que, como técnico, não tem estofo ainda, mas ele é o Crespo, né? Ele tem um nome, claro que muito construído enquanto jogador, que também dá um estofo, que também aumenta a paciência do torcedor depois de 2 derrotas seguidas, sabe? Que dá um tempo maior pro cara, que unifica um pouco mais a torcida tão polarizada e dividida com a história do Renato, sabe? Então esse nome dele não é tão potente assim, e a gente sabe que isso gera risco, tem risco. Daqui a pouco engata 3 derrotas no gauchão, a casa dele balança mais do que a casa do Tite balançaria, mais do que a casa do próprio Luiz Castro, que não é um grande vencedor, mas que tem um nome, né, maior ali, então a gente sabe disso. Agora, os riscos às vezes tu jogar com risco também tu tem altos ganhos, né? O Inter que tá numa fase horrorosa de não ganhar nada, de não chegar em final de gauchão há não sei quantos anos, e que tava fazendo um trabalho horroroso com o Kudê e a torcida quebrando vidro e aquela coisa toda, os caras à flor da pele, depois de montar um time bom, né? Um elenco interessante, continuaram fazendo fiascos, e os caras meteram um gremista de técnico. Um gremista, o Roger Machado, com a história dele inteira no Grêmio, né? E por que é um risco? Porque perde 2, 3, já ia sobrar para ele. Ou se eu tira esse gremistinho daqui, né? Diferente de eles botarem o Abel Braga. O Abel Braga perde 2, 3, os caras iam dizer, tá, calma que o Abelão tá chegando, calma, né? Então tudo tem riscos na vida, e alguns nomes têm mais, outros menos. Eu acho que o do Quinteiros, por não ser um nome de estatura, tem um pouco desse problema quando sai um Renato Portaluppi. Quando sai a estátua do Grêmio e uma torcida brigando e polarizada e histérica, e até em algum nível, talvez fosse melhor esse estofo, né? Mas, cara, se ele começar a responder em campo, esse risco é diluído e tá tudo certo. É só um asterisco mesmo que eu faço nesse sentido. O que mais que eu anotei aqui? Eu tô com uma colinha aqui em mãos, né? Que aí alguém vai dizer assim, e tem outro problema, porque eu fiz esse asterisco do nome, do tamanho, do estofo, né? E alguém poderia dizer, tem outro asterisco. É um cara que nunca trabalhou no Brasil, não conhece o cenário brasileiro e principalmente o gauchão, que é o Octa, que é o super gauchão das galáxias, que o Inter não quer deixar a gente ganhar e que o Grêmio pode igualar a marca deles. Cara, aí eu já vou dizer que é meio a meio, é bom e ruim. É bom e ruim. Porque assim, é ruim de fato pegar um cara que não sabe nem o que é um gauchão e botar ele aqui caindo de paraquedas tarde, né? Tarde, já em janeiro praticamente, para começar um torneio que vai ser tiro curto ali e tal. É ruim. A gente talvez tenha algum prejuízo nesse sentido. Mas, cara, é bom eu saber que, talvez um pouco por desespero, é verdade, mas que a direção não se apegou tanto a isso.
né? Que eles eram capazes de pegar um treinador do interior ali só porque já conhecia o gauchão. E, cara, vamos combinar, cara, não é gauchão, é Grenal. É Grenal. Claro que pode ser que o Grêmio caia pro Juventude, o Inter caia pro Ipiranga, e acontece, o Inter aí que o diga ultimamente, tem acontecido bastante com eles. Mas, cara, se acontecer também, a gente vai ficar puto da cara um dia, no segundo dia a gente esquece, sabe? E não vamos botar aí uma temporada inteira em risco por causa do gauchão. É um trabalho que a gente tá pensando até a médio e longo prazo. A gestão Guerra acaba, mas numa dessas, se esse treinador faz um ano interessante, a próxima gestão, se eventualmente trocar também, né? Pode continuar com ele e daqui a pouco é um cara que constrói uma coisa aí, tipo o Vojvoda ali, sabe? Uma coisa, né? E num clube do tamanho do Grêmio, essa construção pode gerar frutos até maiores e tal. Então, mas o gauchão começa em janeiro. Cara, eu confesso que eu sou de 85, né? Eu vou pros quarentinha ano que vem. Eu já não sou tão jovem e nem tão velho. Eu tô num limbo. E eu já sou de uma geração que, sinceramente, a gente se importa meio que pouco. Eu falo por mim, é claro, mas eu imagino, pelos meus amigos, pela convivência, que, cara, o gauchão, essa coisa de octa, de hepta, de não sei o que, se dava mais valor em outras décadas, lá em 40, 70, vai lá, que o Inter... Eram as duas décadas que o Inter destoava, 40 e 70, o resto só deu Grêmio, né? Vamos combinar. Mas assim, cara, eu já falei isso aqui, o Grêmio teve, acho que 14 anos, o Grêmio ganhou 13 gauchões. Em 14 anos o Grêmio ganhou 13 gauchões. Aí teve uma quebra bem no meio, né? E só por isso o Grêmio nunca foi octa, né? Mas é um feito muito maior, sabe? Se é pra botar na ponta do lápis, meu Deus, o maior feito do gauchão. Cara, agora o octa. Quero ganhar? Quero. Vai ser legal? Vai. Né? E depois eu quero ainda ganhar o Enya, né? Nem sei se fala assim, o Enya. Depois do octa aqui que vem o Nine. Sei lá como é que se fala, mas não a todo custo, não a qualquer preço, né? Eu acho que tem que priorizar a Copa do Brasil, Brasileirão, uma Copa Sul-Americana ou Libertadores, dependendo do ano, né? Isso é prioridade. Então, assim, por um lado eu fiquei até feliz. Tá, beleza, tem esse prejuízo, mas se o Grêmio assumiu esse prejuízo, é porque o Grêmio sabe, de certa forma, ou porque estava desesperado, ou porque sabe, de certa forma, que não é a todo custo que se faz as coisas. Então, beleza, concordo e acho que nesse sentido tá tudo certo. E só para fechar, né, gente, eu sei que tem uma tese de algumas pessoas que é todo mundo é aposta. Se chegar aqui o Guardiola, ele é aposta. Se chegar aqui... Sim, cara, se chegar aqui o Neymar, ele é aposta. Se chegar o Lucas Besossi, ele também é aposta. Só que é uma tese simplista, simplória, porque, cara, vai pegar lá por exemplo, como é que é o nome? O Kleber Xavier, né? O assistente do Tite. Ele quer começar a ser técnico, vamos dar uma chance pra ele. É uma aposta, mas olha, o Tite também seria. Como é que tu sabe que o Tite daria certo? Cara, o Tite já jogou a Copa do Mundo, o Tite já foi campeão, o Tite já tem amostras que em algumas situações importantes do futebol ele conseguiu conduzir de uma forma satisfatória. O Kleber Xavier pode ser que ele entre num vestiário um dia e seja engolido. E depois ele entra num segundo vestiário e saia chorando. E não entre mais no terceiro. E diga assim, não, realmente eu sou assistente. Né? Então, tem apostas que... Tudo é aposta, mas algumas assim tem 20% de chance de dar errado. Outras tem 80%. Né? É o básico, é o óbvio. As pessoas não podem comparar as coisas tão diferentes assim, colocar tudo na mesma caixinha, porque em algum nível todas podem dar certo ou podem dar errado. Não, cara. Tem amostragens que a gente já tem muito mais... maduras ali para fazer uma análise do que outros tiros no escuro, né? Nesse sentido, eu acho que o Quinteiros ele tem uma amostragem em outros cenários, em outras ligas, é verdade, tem que se repetir, mas ele já tem ali uns indícios de que é uma aposta um pouquinho mais madura. Agora sim, gente, pode ser uma aposta e pode dar tão errado quanto aquelas que o Inter fez em Miguel Ángel Ramírez, Cacique Medina, pode ser exatamente o nosso Medina. E aí nós estamos, e vai ter que trocar de técnico e vamos para uma nova aposta, né? Agora, pode ser um Vojvoda, pode ser uma aposta que dê certo, pode ser um Roger Machado lá de 2015 que habla, né? Que, putz, não tinha esse, não conseguia aquele, vem tu mesmo, e esse tu mesmo daqui a pouco te dá uma resposta até melhor do que tu imaginava. Então, assim, eu acho que é aposta, a gente vai ter que entender,
mas eu acho que depende muito de nós também, como eu falei em algum dos itens dessa análise aqui, né? Depende muito de nós também, de dar um pouco desse respaldo, dessa paciência, desse estofo que o nome do Quinteiros em si não tem, mas que pode partir de nós, torcedores, deixar o cara trabalhar, pelo menos nesse começo, nesse gauchão aí, com um pouquinho mais de calma e sem tanta cobrança para ver como a coisa vai desenrolar. Feito? Era mais ou menos isso. Falou, abraço.